Bom dia, amigos e amigas, ouvintes da RBA Litoral, para aqueles que nos acompanham no DAI 93.3, aqueles que nos acompanham nas plataformas digitais, no YouTube e no Facebook. Hoje, sexta-feira, 9/7/2021, começa agora mais um programa Por Cidade com Chico Nogueira. Vamos falar de temas sempre relevantes aqui sobre o presente, sobre o futuro do nosso Porto de Santos e também sempre pensando na integração do Porto com a cidade. Mas antes de a gente iniciar esse programa aqui, falar sobre um debate importantíssimo que está na ordem do dia, que é a privatização do Porto, nós vamos trazer para vocês os dados do Covid-19. Nós temos aqui um comparativo dos dados do Covid-19 da semana passada. Para essa semana, você percebe-se aqui uma evolução positiva, né, na questão da desocupação dos leitos de UTI. Hoje estamos com 47%, semana passada estava com 56%. Então está caindo aí a desocupação do leito de UTI, mas também tem um dado importante, tem caído aqui a questão de pessoas óbitos, né, confirmados de uma semana para outra. Tá? Semana passada tinha 1.841 óbitos, que é um número alto, também para a cidade de Santos, e essa semana 1.884. Estava uma média de 100 entre uma semana e outra, tempo já uns 3 meses atrás, tem caído bastante. Isso já é um reflexo da vacinação, reflexo do índice alto que Santos já adquiriu aí, o número de 58% da população de Santos já tiveram a primeira dose. Sempre lembrando, vocês têm que ter a segunda dose. Você que não tomou ainda a segunda dose, vai nos postos de vacinação e vacine a sua segunda dose para estar imunizado por completo. Não pode deixar de tomar a segunda dose. E sem contar também tem que usar máscara, distanciamento social, até que todos brasileiros e brasileiras estejam totalmente imunizados. Então, nós temos hoje aqui um debate que vai ser muito interessante, falar um pouco da questão do nosso estado, sobre privatização do porto, a importância desse porto, que é o maior da América Latina, na questão do escoamento da carga dos empresários paulistas, né? Porque é importante falar que nosso porto ele representa 33% da balança comercial brasileira, mas nós estamos aqui praticamente 80 quilômetros do maior estado industrial do nosso país, que muitas vezes não tem se servido desse porto, levado as cargas para outros portos. Isso é ruim, porque é um custo que fica maior, o custo do Brasil, e a competitividade também fica prejudicada. Então, eu queria ter a honra de chamar aqui o meu amigo, meu irmão, deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, que é primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para que nós possamos fazer um grande debate aqui sobre esse tema. Luiz, bom dia. Bom dia, Chico Nogueira. Quero te cumprimentar todos os ouvintes da RBA Litoral. Queria, Chico, antes de mais nada, te cumprimentar pelo teu mandato, pela tua luta por Santos, mas eu quero, se me permitir, destacar a tua luta, né, pelo Porto de Santos. Né? Eu, particularmente, entendo que não existe Santos sem o Porto. Né? Não existe indústria sem o Porto. Não existe desenvolvimento econômico no nosso país sem o Porto de Santos. E o Porto de Santos é marcado, ele vem sendo vilipendiado, ele vem sendo sucateado, e existe uma voz uníssona, né? É uma única pessoa que tem entrado na frente de rolos compressores e dito o seguinte: tirem a mão do Porto de Santos, esse porto é do nosso país, esse porto é da nossa indústria, esse porto é da nossa cidade, que é você, vereador Francisco Nogueira. Eu quero contar, inclusive, a todos os nossos ouvintes. Há poucos dias, eu chamei esse meu irmão aqui em São Paulo e falei: Chico, você precisa vir para um outro desafio, você precisa vir para deputado federal, porque se nós não dermos as mãos e não nos unirmos, vão acabar com o Porto de Santos,
E isso será o fim da nossa indústria, né? Como o vereador Chico vinha dizendo, né? Nós importamos para montar os nossos carros, nós importamos, a nossa indústria importa muito, mas, sobretudo, a nossa indústria exporta muito, né? E você imagina, hoje eu tenho conversado com empresários, né? E o pessoal está indo para o Paraná, está indo para Santa Catarina, né? Porque o Porto de Santos vem sendo sucateado. Então, Chico, quero dizer do orgulho de participar aqui contigo desse programa, né? E dizer do orgulho que tenho de ver a tua luta, né? Eu não vou dizer que você luta sozinho, porque toda vez que você me convocar, eu vou estar do teu lado, né? Mas eu quero dizer, assim, hoje nós temos ainda um Porto em pé, né? Eu acho que vai dar para a gente falar muito hoje aqui das suas medidas judiciais, né? Das tuas lutas, inclusive do que nós estamos programando, né? Do que nós estamos programando para realizar a curto prazo de tempo aí, que é uma luta para ver se a gente consegue segurar o ímpeto do Bolsonaro que quer entregar o Porto de Santos e, para tanto, está sucateando, acabando com ele. Deputado, é importante a sua fala aqui da questão do ímpeto, né, do governo Bolsonaro, né, que também não é muito diferente do governo do estado de São Paulo, né, o governo Dória, porque no começo do governo Dória, eu lembro muito bem que ele deu uma entrevista, e inclusive nós fizemos altas críticas aqui numa audiência pública que nós chamamos trabalhadores portuários, para discutir justamente esse tema aqui, da questão do Porto Cidade e a questão da privatização. O governo Dória falou que o Porto de Santos tinha que ser privatizado. Ou seja, ele, como governador, ele já queria entrar numa seara que é do governo federal, né? Que tinha que ser privatizado, muito alinhado com o governo Bolsonaro, que hoje estão brigados, que estão aí em fase de litígio, de separação judicial, né? Porque eles casaram na eleição e depois se separaram, né? Mas o governo Dória também teve uma ação de privatização e ia privatizar aqui, não entrando agora logo de cara na questão da privatização dos portos, mas ele ia privatizar o Instituto Butantan. Fala um pouco sobre isso para os nossos telespectadores aqui, que o governo Dória tinha pretensão e intenção de privatizar o Instituto Butantan, que hoje tem salvado muito as vidas por conta da vacina, né, no momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, essa questão de privatizar por privatizar, nós sabemos que isso não dá certo. Então, só para introduzir nosso tema aqui, fala um pouco, você que é da Assembleia Legislativa, acompanhou isso de perto. Então, Chico, quero te agradecer pela questão, né? Eu queria dialogar agora com os cidadãos, com os eleitores, né? E lembrar que quando nós vamos às urnas, né, nós vamos escolher o modelo de governo, né? O que se pretende cada um. E assim, Dória e Bolsonaro, a diferença de ambos é a forma de vestir. O Dória gosta de botar uma calcinha apertada, uma camisinha apertada, e o Bolsonaro é um relaxado. Mas ambos, eles usam, nas suas práticas de governo, usam o Estado para o empresariado ter lucro. E o compromisso não é com o Brasil, o compromisso não é com o nosso povo, com o bem-estar. Esse é o nosso compromisso. Né? Para isso que o Chico milita, eu milito, os companheiros e companheiras nossas militamos, né? Para construir uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais justa, uma sociedade que dê condições e qualidade de vida a todas e todos os brasileiros, não somente a meia dúzia. O Bolsonaro e o Dória, né, que inclusive se uniram, porque a semelhança do discurso é muito grande, mas da prática são exatamente iguais, né? Que até criaram o Bolsonaro, eles ambos, a ideia é a mesma, é acabar com o Estado, né? Então, assim, não precisa de banco público, esse negócio de fomento ao pequeno, que pequeno que se dane, o pequeno que se entregue ao maior e, se possível, aos grandes
e as multinacionais, precisamos de empresariado brasileiro, não precisa disso, não. Né? Deixa os americanos vir aqui explorar, os europeus e tal. E é isso que o Dória e é isso que o Bolsonaro pensam. Como disse, e muito bem disse o Chico, eles não estão nem aí com os empregos que o Porto gera, com o desenvolvimento econômico que o Porto gera. A ideia é sucatear, porque eles querem importar o carro, não é montar o carro aqui. Eles não querem potencializar a nossa indústria química, os nossos institutos como o Butantan. Eles querem vender o Butantan, eles querem vender tudo e comprar a vacina pronta. Eles não querem tirar petróleo aqui, refinar o petróleo e ter uma gasolina barata. O compromisso deles são os americanos. Hoje, desde que tiraram a Dilma, estão fazendo. Eles deram o petróleo, dão de graça o petróleo e importam a gasolina. Por isso que a gasolina hoje chega a estar R$6. R$6. Um absurdo, uma das gasolinas mais caras do mundo. Mas isso é fruto do nosso voto, do voto da população. E o Dória, como bem disse o meu irmão, querido vereador, e se Deus quiser, né, e se me ouvir, em nome do Porto de Santos, vai ser deputado federal Chico Nogueira, o que eu quero dizer? O Dória, desde que ele assumiu o governo do Estado de São Paulo, o primeiro projeto dele, o 001, ele fazia o quê? Ele extinguia empresas, ele extinguia institutos, né? Ele privatizava, pedia autorização para privatizar e extinguir. O que ele quer? Ele quer que a saúde não seja mais pública, que a educação não seja mais pública, que fazer vacina, não, vamos comprar, sabe, a iniciativa privada que venha explorar a educação, a saúde, que venha vender vacina, que venha tocar o porto, e não interessa, como fizeram ao longo da história, entregaram a energia elétrica, a telefonia, entregaram tudo, né? E um dos propósitos do governador Dória era vender o Butantan, acabar com o Instituto Butantan, né? E, assim, graças a Deus não conseguiu fazê-lo, né? Como disse o Chico, hoje o Instituto Butantan salva a vida dos brasileiros. Nós produzimos a vacina aqui em São Paulo e distribuímos para o Brasil todo. Imagina se não tivesse a Coronavac. Antes, quem chegou no início do programa, o vereador Francisco Nogueira, estava fazendo uma análise da evolução do número de mortes, sobretudo em Santos, né, onde ele é vereador, né, e ele estava dando os números. O que acontece? Está avançando a vacina, está acabando as mortes, né? E graças hoje ao Butantan, e daqui a pouco tempo nós teremos a Butanvac, 100% desenvolvida aqui no Brasil, com parceria com os americanos, mas o IFA, que hoje a gente tem que importar da China, vai ser produzido o IFA aqui e a vacina aqui, né? Ou seja, o Butantan é uma coisa de ponta, que faz vacina para trocentas moléstias e vírus e bactérias e tal, né? E é uma necessidade do Brasil. O governador Dória queria vender para que americanos, chineses, sei lá o que, europeus, viessem explorar e também explorar o nosso povo, né? Eles têm uma ideia, e aí eu estou falando com você, ouvinte da RBA Litoral. A ideia deles é de que o Brasil ainda é uma colônia, né? Na época, quando nós éramos colônias, fomos descobertos, os europeus vinham aqui e exploravam, levavam o pau-brasil, levavam o ouro, levavam a prata, levavam tudo daqui, né? E eles ainda querem isso. Nós lutamos pela soberania nacional, né? E o Butantan nos dá a soberania nacional. E o Porto de Santos, motivo desse bate-papo de hoje, nos dá a soberania. Nós precisamos de um Porto de Santos forte e não sucateado como vem sendo, sobretudo pelo governo Bolsonaro. Mas é importante dizer que desde que tiraram a Dilma, o Temer, inclusive, chegou a ser preso por conta do Porto de Santos. Esse povo vem sucateando o Porto de Santos para depois dizer, olha, o Porto é ineficiente, vamos entregar, né? O nosso Porto de Santos é uma potência,
é o maior porto da América Latina, né? O que nós precisamos é modernizar o porto para que nós possamos diminuir o custo do Brasil, né? O porto está a 80 não, se eu não me engano, são São Paulo, Santos, quantos quilômetros, Chico? 64, 68 quilômetros, mais ou menos. 64 quilômetros do maior ponto consumidor do Brasil, que é a Grande São Paulo, e também da grande massa de indústrias que nós temos aqui no Brasil, que estão na Grande São Paulo, ABC, capital e toda a Grande São Paulo, né? Então, daqui é escoado a nossa produção industrial, né? E para cá é importado, né? Para nos ajudar a indústria. Então, nós precisamos de um porto forte. E nós precisamos, com certeza. Para ter esse porto forte, eu quero dizer, e aí eu quero usar esse programa para provocar. Nós precisamos de pessoas defendendo o nosso porto. Por isso, Chico, é que eu entendo que você vai ter que repensar a vida. A Adriana, a minha querida Adriana, sua esposa, vai ter que repensar a vida, né? Se nós não elegermos um deputado federal, né, que cuide do nosso porto, o porto vai fechar. E Santos vai fechar, né? Até porque você imagina a cidade de Santos sem o porto, o desemprego, a receita, a queda violenta da receita do Porto de Santos. E é isso que, se nós não intervirmos, vai acontecer com a cidade de Santos, com a Baixada Santista, mas, sobretudo, com a indústria paulista, que representa aí 70% da indústria nacional. Deputado, você está falando a importância da questão da indústria paulista, e a gente tem percebido o governo Bolsonaro, até porque o Dória falou da privatização do Porto de Santos, só que eles esqueceram de falar para ele, o governador, que o Porto de Santos ele já é privatizado. Tem várias concessões públicas, privadas, que desde a 8.830, que já a lei dos portos, que já fez as concessões, muitas delas já foram renovadas, né? E os empresariados na operação portuária já operam o Porto Santo há muito tempo mesmo. O que estão querendo aqui é entregar a soberania do país, a administração portuária, ou seja, o porto ele já é totalmente fatiado. Para aqueles que estão nos ouvindo aqui na RBA Litoral, nas plataformas digitais, o Porto de Santos já é um porto na sua operação totalmente operacionalizado por empresas privadas, né? Existe o porto público com concessão privada e tem o porto privado, que são os TUP, terminal de uso privado, que também é um porto privado, que já foi construído privado. Mas o que estão querendo aqui é entregar a soberania nacional do nosso país, que é a administração, é o órgão regulador do Porto de Santos, que é onde o Estado regula as concessões. Ou seja, você tem hoje vários modais, várias atividades hoje no Porto de Santos, e se você, imagine só, deputado, da forma que o governo tem feito aqui, o ministro da boiada já saiu do governo. Saiu para poder não ser preso, né? O ministro da boiada, lá, o tal de... O nome dele mesmo, deputado? O Salles. Ele foi embora, mas aqui o Paulo Guedes continuou com a mesma premissa, passa um boi, passa a boiada. Tem aqui, o Taigo vai colocar na tela, a privatização do Porto estava prevista para 2022, uma possível privatização do Porto. O ministro fala aqui o seguinte: o modelo já está praticamente fechado, agora 2021 está passando a boiada, atropelando tudo, não quer saber discussão com ninguém, porque é um governo que está praticamente de passagem, deputado, e um governo que nós estamos cada dia mais presenciando coisas horríveis na televisão, na CPI da Covid, coisas assim que poderia ter salvado muitas vidas, as vacinas poderiam ter sido compradas antecipadamente, mas por conta das propinas que foram pedidas, foi barrada as compras de vacina. Então, que nós estamos falando $1 por vacina. $1 por vacina.
Exatamente, $1 por vacina. Nós estamos aqui falando de vidas. E aí, quando o governo quer atropelar essa privatização, jogar sem explicar para ninguém, para a população, sem explicar o que vai ser no dia seguinte, que é você entregar um patrimônio, a soberania nacional na mão do capital estrangeiro, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu acho que a pergunta seria importante para o deputado. Como vai ficar a indústria paulista que se serve do Porto de Santos, se tiver um empresariado aqui da China, por exemplo, que comprar o porto aqui e colocar só soja? Só vai ser um porto de granel, de soja. Onde vai escoar a carga dos empresários paulistas? Ô Chico, é importante que todos possam entender o que é essa privatização que eles pretendem, né? E eu quero repisar no que você já explicou, né? O Porto de Santos já é privatizado, né? Quem explora o Porto de Santos são empresas privadas, né? O que o governo faz? Ele regula, ele fiscaliza, ele não deixa que excessos possam acontecer, ele trabalha a modernização, ou deveria trabalhar a modernização e tal, né? Eu vou mudar o exemplo. Os aeroportos, eles foram privatizados. Congonhas, Viracopos, Guarulhos, né? O que o Estado não privatizou? O controle disso. Primeiro, o controle de tráfego aéreo. Segundo, o controle sanitário. Terceiro, a exploração, a regulação não foi. Ou seja, vocês vão explorar, mas eu vou fiscalizar. O que hoje é feito, né? Hoje é feito assim, também com o Porto de Santos. O controle, a fiscalização, isso está na mão do governo federal. E o governo federal agora, ele quer entregar isso para a iniciativa privada também. Eu queria ver se o Taigo recoloca aquela mesma matéria de jornal que ele colocou e o Chico estava falando sobre ela. Dá uma olhada aqui, gente. O ministro da Infraestrutura diz que o modelo de privatização do Porto de Santos está praticamente fechado. Olha só o que ele diz na sequência. Segundo ele, o modelo está ficando bem interessante. E aí eu pode tirar, Rodrigo. O que eu quero dizer, Taigo? Obrigado. Está ficando bem interessante para quem? Para quem? Para a iniciativa privada. Para a iniciativa privada, né? Mas não para a iniciativa privada brasileira, né? Está ficando bem interessante para aqueles que exploram o Brasil. E a ideia é tirar, como o Chico disse, a soberania nacional. Quem vai vir dizer como vão ser feitas as importações e exportações no Brasil vão ser empresas de fora, não mais do governo brasileiro, primeiro. Segundo, e aí a resposta do Chico, né? Já está caminhando, né? O atual governo, eles têm um compromisso, não é com a produção, né? É, sobretudo, com os americanos. E veja bem, o compromisso do Bolsonaro, em detrimento do meio ambiente, em detrimento da produção nossa, é com o agronegócio. É o agronegócio. Ele autoriza desmatar, ele autoriza a aumentar a emissão de gás carbônico, ele não tem compromisso nenhum com a natureza, seja com a questão da pesca. Lembra a situação de Angra, né, onde ele foi multado porque estava pescando num lugar proibido, um deputado federal pescando numa reserva que era proibido pescar. Um fiscal do IBAMA foi lá e multou ele. Sabe o que ele fez? Ele virou presidente da República, anulou a multa que ele levou e tirou esse fiscal do IBAMA, né, e demitiu o cara. Então, vejam bem o que está dado. A lógica deles, e isso é importante se dizer, está sendo caminhado para que o Porto de Santos deixe de ser um porto que serve à indústria e passe a servir ao agronegócio. Então, vamos supor que já está caminhando para isso. A lógica deles é
acabar com a questão de container, acabar com a questão de insumos e produtos que estão sendo importados e exportados, e passar o Porto de Santos um grande porto de grãos, de minério, né? Então, hoje já exporta minérios, exporta um pouco de grãos, mas, para vocês terem uma ideia, como é que é feito isso no Brasil? Os grãos são exportados normalmente para o Paranaguá, um porto lá no Paraná. E o Porto de Santos fica com o quê? O que é nobre, né? Mercadorias que têm alto valor agregado, voltado à indústria. E não se exporta muito grão por aqui, bois e tal. Isso normalmente sai para o Paranaguá, né? Aqui exporta o quê? Carro, produtos produzidos aqui, hélices os produtos que nós produzimos aqui, sobretudo industrializados, exportamos para o mundo todo, para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para os Estados Unidos. E os grãos, né? Isso sai normalmente pelo Porto de Paranaguá. O que eles estão fazendo? Como o compromisso deles é acabar com a indústria nacional, em detrimento das multinacionais, ao invés de eu produzir um carro aqui, o que eu faço? Compro o carro pronto. Ou seja, ao invés de eu gerar emprego aqui, eu vou gerar emprego lá, né? A Ford foi embora, a GM está indo embora, né? Muitas indústrias já estão indo embora desde que esse genocida assumiu a presidência da República. Agora, é importante dizer, não só ele, o governo Temer também fez muito isso, né? E é importante também dizer o seguinte, essa luta, quando eu digo da importância do Chico pensar na possibilidade de vir candidato a deputado federal, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, a Baixada Santista elegeu deputados federais que não estão nem aí com o Porto. E, para piorar, o problema do Porto não é só da Baixada, é do nosso estado todo. O problema do Porto é um problema do Brasil. Não tem nenhum deputado federal da Baixada ou de fora que tem o Porto como prioridade. Quem que tem gritado, lutado, meio que sozinho? O vereador Francisco Nogueira. Por isso, nós precisamos dar as mãos agora, né? E termos um deputado federal que possa vir, né, a lutar pela soberania do nosso país, né, pelo Porto de Santos, pelos empregos que ali são gerados, né, pela indústria paulista e indústria brasileira, porque o Porto de Santos não serve à indústria paulista, não, é toda a indústria brasileira, né? É o maior porto da América Latina, está entre um dos maiores portos do mundo, né? É o Porto de Santos, nosso orgulho, que vem sendo, sim, sobretudo nos últimos tempos, sucateados. O governo Lula, é importante dizer, o governo Lula, o governo Dilma, o Porto sofreu aquela intervenção para afundar o calado, né? Para que pudesse navios maiores, foram investimentos bilionários para modernizar, para melhorar, para diminuir o custo do Brasil, para que navios maiores pudessem atracar, para servir melhor a nossa indústria, né? Agora, o que eles querem? Acabar com o Porto de Santos, fazer grandes armazéns. O Francisco Nogueira tem denunciado, né? E não sei se todos têm acompanhado. Ali eles estão agora querendo fazer um grande. Vocês lembram o que aconteceu em Beirute? Né? Aquela grande explosão que houve no porto de Beirute, com sulfato de amônia, né? Que é um produto usado na agricultura, né? Hoje eles querem fazer do Porto de Santos, que é um porto dentro da cidade de Santos, né? Dentro do centro da cidade de Santos. Santos se desenvolveu ao lado do porto, né? Porto e cidade se desenvolveram junto e com uma dependência um do outro muito grande. A cidade dependia do porto e o porto dependia da cidade, né? E eles querem fazer ali, e o Francisco Nogueira tem denunciado, um grande armazém para armazenar sulfato de amônio. Se isso explode, acaba com Santos, com Guarujá, e vai de embrulho Cubatão, vai embrulho tudo. Olha o que aconteceu em Beirute, né? Ao mesmo tempo, o que eles querem fazer? Atracar do lado de Santos um grande navio de gás, que é tratado como um navio bomba, ao lado de Santos. Isso você pode fazer em portos
que não estão ao lado de grandes cidades, mas não o que eles pretendem fazer com Porto Santos. Então, eu quero dizer a todas e todos que nos acompanham, quero cumprimentar, agradecer a todos que estão acompanhando aqui, né? Mas dizer a vocês o seguinte: o Porto de Santos pede socorro, o Porto de Santos está agoniando, né? E eu quero te agradecer, Chico, em nome do povo de São Paulo, né? Em nome de todo o povo da Baixada, em nome da indústria, dos empregos, né? A tua luta, né? Nós estamos organizando, o Chico esteve comigo esses dias e disse: Fernando, eu quero fazer uma audiência pública na Assembleia Legislativa, porque nem o empresariado de São Paulo está a par do projeto do Porto de Santos. E a hora que eles tiverem a sua atenção chamada, vai ser tarde, vão ter entregue, e isso serão anos e anos, se não for séculos, para a gente retomar. Então, assim, nós estamos programando agora, para o segundo semestre, uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa, com a participação da Fiesp, das centrais sindicais, né, empresários, trabalhadores, classe política, né? E o Chico estava dizendo da importância da gente fazer esse debate com o governo do Estado de São Paulo, né? Porque é o nosso Estado, é a nossa indústria, é o nosso desenvolvimento econômico, né? É o nosso Porto de Santos que está agonizando, perdão, né? E devemos fazer uma grande audiência pública para chamar a sociedade, chamar a atenção da imprensa, porque a imprensa está correndo à margem também, não está entendendo o que o governo federal está querendo, né? Não está entendendo o que o Dória falou quando assumiu. Vamos entregar isso. Entregar o Porto de Santos é entregar a nossa soberania para que o estrangeiro possa dizer para a gente como é que nós vamos desenvolver. Nós temos como desenvolver, o Brasil é grande, né? E nós temos medo, porque esse governo que aí está, ele está findando, ele tem mais 1 ano e meio de mandato, nem 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, 5 meses de mandato, né? Mas ele quer, antes de terminar, fazer um grande estrago. Ele está entregando vidas, tem tomado atitudes genocidas. Esse governo queria $1 por vacina. A vida do brasileiro é $1 que custa isso? Propina para esse governo? Anteontem foi preso, foi dado voz de prisão para um cara que estava mentindo, e ele disse uma coisa e disse que outra, né? Está claro, né? O que estava escondido, como diz a Bíblia, está vindo à luz, A corrupção desse governo, né? O genocídio, as atitudes genocidas. Agora nós estamos entendendo por que ele não comprou vacina, porque não toparam pagar a propina que eles pediram, né? E é isso que a CPI está nos mostrando a cada dia. Agora, quantas vidas importantes para nós, seja na cidade de Santos, né? O Chico falou, caiu o número de mortes na Baixada Santista, na cidade de Santos. Quantos precisam morrer? Quantos morreram por conta dessas atitudes, né? E aí, agora, do jeito que fizeram com as vidas, estão querendo fazer com a nossa indústria, com o nosso porto. E nós vamos resistir. E aí, Chico, parabéns, cara. Você tem feito um trabalho, foi a justiça. Eu queria agora, você que veio me entrevistar, mas eu queria te pedir, né, para contar um pouco para a gente, porque tem muita gente que eu estou vendo que são meus amigos que estão acompanhando aqui, né? Aqui conosco o Chicão Pereira, está aqui com a gente a Márcia Silva, está aqui com a gente a Mônica Carvalho, irmã do vereador Joilson Carvalho, aqui de São Bernardo, está o Maneco, muita gente de fora, né? Eu queria que você contasse um pouco as ações que você entrou contra o Porto de Santos, contra essas medidas. Eles quiseram tomar algumas medidas, você barrou isso no Tribunal de Contas. Conta um pouco para a gente, Chico. É importante, viu, deputado? Você colocou 2 temas aqui super importantes e que a população santista e também aqui da Baixada Santista
tem que se apropriar cada vez mais da questão do que o governo Bolsonaro realmente está querendo com o Porto de Santos. Primeiro, ele lançou um tal de PDZ, Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, que, segundo o governo, já foi aprovado em 2020, sem nenhum tipo de consulta pública, sem consultar a população de Santos, sem discutir com a Câmara Municipal, sem discutir com a sociedade civil, e tampouco discutiu com os empresários. Os empresários que têm interesse desse plano, ele discutiu. Logicamente, disse amém para eles. E nós, enquanto dirigente sindical, do certa porte, entramos com uma ação no TCU, preocupado com a questão ambiental, preocupado com a questão dos empregos, e o TCU ele teve um julgamento favorável, e praticamente ele está ainda sob júdice essa questão. E aí o governo tem colocado na mídia mensagem que o Porto de Santos 2020 teve um lucro líquido recorde de 202 milhões de reais. E teve também um avanço de carga, de produtividade. Na realidade, ele não explica onde foi tudo isso, como que foi e onde está tudo isso, onde ele vai ter geração de emprego, onde vai ter desenvolvimento econômico. Porque o ministro Tarcísio é o ministro da ferrovia, é o ministro que tem preparado o Porto de Santos para o agronegócio, como você mesmo disse aqui. E aí, para que o agronegócio tenha também as suas vantagens, né, na questão do porto, tem que fazer investimento de infraestrutura ferroviária, não só aqui no Porto de Santos, como no estado todo, como no Brasil todo. Precisa ser feito. Mas ele esquece que nós temos uma indústria muito forte, a indústria automobilística, que faz em caminhão, vende caminhão, depende desse transporte de carga, e ele não conversa com ninguém. O problema é que é um programa que não tem a escuta da população, das pessoas que estão usando o porto, as pessoas que têm utilizado o porto para o seu sustento, que é os caminhoneiros autônomos aqui na Baixada Santista, que vai sumir do mapa. Esse emprego vai sumir do mapa quando ele implantar totalmente o porto ferroviário. E aí cada vez mais o Brasil indo para o fundo do desemprego. Sem contar das indústrias que também, de autopeças, que depende da importação, exportação e também da montagem e da compra desses equipamentos que são fabricados. Então, não tem uma discussão ampla para a valorização da indústria brasileira, como você mesmo disse, deputado. Então, a nossa luta aqui não se restringe ao Porto de Santos. A questão da Baixada Santista, ela é muito mais ampla, é o estado de São Paulo. Os empresários brasileiros que têm que produzir e produzem e usam o Porto de Santos como uma área de escoamento da sua carga, tanto na importação como na exportação de produtos com alto valor agregado. Então, nós sabemos que esse plano do Paulo Guedes, da privatização, no pano de fundo, tudo isso é a privatização, mas começou com o PDZ, trazendo um mega terminal de fertilizantes para ficar na região de Outeirinhos, aqui em Santos, né, que tem uma capacidade, segundo eles, as projeções, para poder movimentar até 2040 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia. Ou seja, aquele acidente em Beirute, você mesmo colocou aqui, que ocorreu lá com 3 mil toneladas, você imagina 12 milhões de toneladas armazenada num único local. É que eles falam que é customização, ou seja, concentrar as cargas num só local. E aí não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar isso porque é o risco de vida das pessoas, em detrimento do negócio, em detrimento do comércio, em detrimento da iniciativa privada, que muitas vezes que vai beneficiar o capital estrangeiro. Não vai gerar emprego aqui no Brasil. Então, nós temos que realmente lutar, nós estamos lutando contra isso. Tem aí uma ação civil pública que eu entrei e foi arquivada sem julgamento do mérito, sem nenhum tipo de propósito, e nós recorremos dessa ação e precisamos que outras entidades que estão nos ouvindo aqui, até entidades em São Paulo, empresários que realmente utilizam do Porto de Santos, possam realmente
se apropriar do que está sendo feito no Porto Santo, não é só o sucateamento, é mais um preparo do Porto Santo, um porto para o agronegócio, um porto que só vai ter ferrovias, não vai ter mais motorista de caminhão, e isso vai afetar não só a Baixada Santista, mas com todo o estado de São Paulo. Então, o porto vai ter uma vocação agora só de granel, né, de granéis líquidos e sólidos, e com poucos empregos, né? E sendo que o Porto Santo sempre foi um porto pujante na questão de carga de alto valor agregado, como você mesmo disse, a própria empresa Volkswagen, outras montadoras sempre importaram, exportaram os seus veículos aqui pelo Porto de Santos, vai começar a ter uma outra visão e exportar ou importar peça para os outros portos brasileiros, porque não vai ter condições de descer um caminhão cegonheiro para cá, vai ter condições de descer um caminhão de container. Ou vão fazer o que a Ford fez. Vão fazer Exatamente. O que a Ford fez, embora do Brasil. Vai fechar. Exatamente. Vai sair do Brasil e vai para outro país. Então, é muito sério o que está acontecendo aqui no Porto de Santos, e o governo Bolsonaro tem colocado isso como uma premissa dele, Paulo Guedes, de privatização, justamente para o controle estar da mão do Estado, e a gente ter mais dificuldade ainda de fazer esses reclamos e também essas reivindicações. Sobretudo, Luiz, o último que o governo fez, para poder passar a boiada, ele editou uma portaria 61, onde ele tira toda a autonomia do Pacto Federativo das cidades, ou seja, eles fazem o que eles querem. Eles estão fazendo o que eles querem. O que eles estão fazendo na CPI, que eles fizeram lá na questão da saúde, a questão do Covid, eles fazem todas as áreas da nação, seja no meio ambiente, espaço a boiada, seja na questão portuária, espaço a boiada, questão empresarial, matriz energética, eles têm passado a boiada não respeitando a Constituição brasileira. Então, nós perdemos a soberania por conta desse desmando do governo Bolsonaro e precisamos dar um basta para que o Brasil possa voltar a crescer. Porque nosso plano aqui é que nós temos que valorizar o empresário brasileiro, temos que valorizar os trabalhadores, temos que ter uma infraestrutura adequada para poder ter um custo menor na questão do transporte, mas, sobretudo, nós temos que pensar o Brasil grande, Brasil para ser um grande gerador de emprego, para poder abastecer o mundo, sim, mas gerando emprego aqui no nosso país, não importando carga, não importando fertilizante, tem que produzir o fertilizante aqui. O ICMS de fertilizante está altíssimo, Luiz. A carga tributária do empresariado brasileiro é lá em cima, e a questão da importação dos produtos lá de fora está lá embaixo. Então, para que você fabricar? Para que você tem que ter emprego aqui? Você pode importar de fora? Então, não tem. Nós temos que valorizar o nosso país, gerar emprego na nossa nação, no nosso estado. Por isso, nós precisamos lutar para que o Porto de Santos continue um porto que tenha o controle do Estado. Ele seja privatizado nas operações como já está, mas tem que ter um layout que possa atender as indústrias paulistas, que possa atender os empresariados que precisa da carga que vem de fora. Você falou aqui, nós temos uma indústria da pá eólica, nós somos da matriz energética mundial, está mudando, está sendo cada vez mais limpa. E nosso país tem a tecnologia das pá eólicas e é exportada pelo Porto de Santos. Se você começar a inviabilizar isso, você não desce mais pá eólica pelo Porto de Santos, tem que ir lá para o Rio de Janeiro, tem que pagar mais frete, o custo vai ficar mais... É para o Paraná. Vai ficar um custo muito maior, e um custo maior, você sabe que o empresariado não tem competição, você perde. Então, vai gerar desemprego na região de São Paulo, de Sorocaba. Então, nós estamos falando que o Porto de Santos é o pulmão do estado de São Paulo. Nós precisamos abraçar essa causa, precisamos ter com que todos entendam o que está acontecendo e o que o governo tem pretendido fazer com o Porto de Santos. Com esses empreendimentos, como você falou, do navio bomba, do fertilizante, cargas que não tem, que não tem, é importante para o nosso país, mas é importante também você colocar uma manutenção dessa carga longe da cidade, colocar em portos mais distantes, como o Porto de Sepetiba, pelo menos. O Porto de Sepetiba é distante, é um porto que é longe de qualquer área urbana, coloca um navio de gás para lá, coloca fertilizante para lá, utiliza outros portos mais distantes que possam realmente ter escoamento dessa carga, mas não o Porto de Santos. Porto de Santos, vamos lutar, Luiz. Vamos lutar que o Porto de Santos seja um porto pujante para poder ter carga de alto valor agregado. A Baixada Santista tem condições de
criar incentivo para as indústrias também se instalarem aqui na Baixada, para que nós possamos gerar emprego e distribuir renda no nosso país, aqui na nossa cidade. Então, é uma luta grande que não é só da Baixada Santista, é uma luta para o nosso estado e para o nosso Brasil. Então, assim, te agradeço pela pergunta, que nós estamos aqui trocando figurinha, mas, assim, mais uma vez, vou reiterar, Luiz, nós precisamos criar um fomento, uma audiência, qualquer coisa desse tipo na Assembleia Legislativa, onde as pessoas possam se apropriar das informações e buscar formas e meios de você barrar esse genocídio do emprego paulista, genocídio das indústrias paulistas que está tendo com o governo Bolsonaro. Como ele fez na questão da saúde, está fazendo na questão do desenvolvimento econômico do nosso país, porque é uma briga, por conta ele tem uma briga com o governador, então ele quer acabar com o Porto de Santos, porque é do estado de São Paulo, quer acabar com o Porto de Santos, porque vai abastecer a indústria paulista, então ele está acabando com o Porto de Santos e está deixando o Porto de Santos para aquele estado que de fato defende ele, que é do agronegócio, que está aí, que comprou essa ideia dele, que precisamos mudar essa visão do Brasil pequeno, Brasil colônia, só de importar coisas de fora e não valorizar nossa indústria brasileira e nosso emprego dos trabalhadores brasileiros. Então, eu queria deixar esse recado aqui, mas dizer que nós somos contra, totalmente contra a privatização do Porto de Santos. Vamos lutar para que isso não saia de todas as formas, seja ela na forma política, forma judicial. Precisamos mobilizar os trabalhadores, porque vai ser um grande desastre se isso acontecer na nossa cidade, no nosso porto. Então, eu conto com você, deputado, para que essa luta realmente se tenha aí um abraço aí da Assembleia Legislativa, que outros deputados também possam vir juntos com a gente aí. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho importante que você sempre se colocou como deputado da Baixada Santista. Você teve aqui uma luta grande em Peruíbe contra a termoelétrica, você teve a luta da cava subaquática, e agora se está com a luta do Porto de Santos para gerar emprego para a Baixada e para o nosso estado. Chico, primeiro, estamos já indo para os finalmente, né? Tem uma pergunta aqui do Sandro Tadeu, que fala: bom dia, Chico e Luiz Fernando. Deputado, existe alguma previsão de quando a CPI da cava aquática será instalada na Lesp? A pandemia, de alguma forma, retardou a instalação dessa CPI? Justamente isso, Sandro. A CPI já foi publicada, né? Ela não foi instalada ainda por conta da pandemia, né? Nós estamos aguardando as questões normalizarem um pouco. Eu acho que por volta de setembro ela possa ser instalada. Vamos acompanhar para e passo, né? Porque Santos, Cubatão, nosso litoral não é aterro sanitário. Lixo tem que ser colocado no lixo, não dentro do mar, né? E para quem não sabe o que é isso, eles fizeram uma grande cava na divisa entre Santos e Cubatão, ao final do canal do Porto, e depositaram ali toneladas e toneladas e toneladas de uma terra contaminada, né? É isso que está aqui. E fizeram uma cava. Para vocês terem uma ideia, a dimensão desse buraco foi de 400 metros de diâmetro por 25 metros de altura. Para que cada um possa ter um pouco a noção, é o tamanho do Maracanã. Imagina você fazer um buraco do tamanho do Maracanã e começar a jogar ali dentro uma terra contaminada, né? Isso ao lado, quem está vendo aqui, ao lado é mangue, ali nós temos a colônia dos pescadores, essa água vai para o mar, né? E assim, nós entendemos, e todos os ambientalistas disseram que foi um crime isso, e nós pedimos a abertura de uma CPI na Assembleia. Essa CPI foi autorizada, né? E não foi instalada ainda por conta dessa pandemia. Então, Sandro, estamos vindo para isso. Essa é uma briga que não é minha também, por acaso é desse vereador, Francisco Nogueira, que veio para mim e falou: Fernando, nós precisamos levar, eu já tenho esse debate aqui dentro da Câmara, mas quero levar para dentro da Assembleia. Chico, quero finalizar dizendo o seguinte: conte comigo nessa tua luta, essa luta. Eu quero te fazer uma correção, Chico. Você fala, é óbvio, você é vereador de Santos, São Paulo,
muito preocupado com a cidade, com o nosso estado, mas o Porto de Santos ele não serve só São Paulo. Ele serve, por exemplo, os carros da Fiat produzidos em Betim são exportados pelo Porto de Santos. Os caminhões da Volks, que são produzidos em Resende, no Rio de Janeiro, são exportados pelo Porto de Santos. É por esse porto, quando o Chico fala o pulmão, não é pulmão de São Paulo, é pulmão do Brasil. É o maior porto da América Latina. É uma movimentação intensa de exportação e importação via esse porto. E nós não podemos deixar de fato sucatear. É pelo Brasil, é pelo desenvolvimento econômico, é pelos empregos que nós temos que estar nessa luta, né? Porque sem a indústria não há emprego, né? A Ford foi embora, demitiu todo mundo, está aqui, né? O custo do Brasil precisa ser revisto. Quantas indústrias estão deixando o Brasil para sempre? E eu não queremos mais por conta dessas medidas do governo federal, dessas medidas do governo estadual. Semana retrasada, eu fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque nós temos uma indústria química que é a indústria das indústrias, é a indústria mãe. É ela quem faz, por exemplo, quando a gente fala dos combustíveis, quem produz é a indústria petroquímica, né? A indústria petroquímica, ela também produz a nafta, que é a matéria-prima para o plástico, para toda a indústria. Sem a indústria química e petroquímica, não existe outra indústria. Mesmo montadora, para tudo, né? O que acontece? São Paulo tem o maior ICMS do Brasil para a indústria química. E, por último, desde 2000, do início de 2000, existe um incentivo para a indústria química brasileira chamado REIQ, Regime Especial da Indústria Química. Para quê? Para diminuir o custo, para que a nossa indústria química possa exportar, né? E competir com as medidas no exterior. Sabe o que o Bolsonaro quer fazer, quis fazer? Acabar com esse incentivo. Sabe o que ia acontecer? A indústria química brasileira ia quebrar, ia embora do Brasil, né? E ia produzir na Argentina, como fez a Ford. Fecha aqui, vai para o país do lado, a produção é muito mais barata. Segundo, lá o porto está à sua disposição, não é como o Bolsonaro quer fazer aqui para exportar. Então, esse é um problema do Brasil, né? E aí, Chico, estamos juntos, meus parabéns, conte sempre comigo, né? E eu quero te agradecer, Chico, em nome de todos os trabalhadores, em nome do nosso estado de São Paulo, né? Você tem resistido heroicamente nessa luta pela emancipação, pelo desenvolvimento, pela modernização e para que o Porto de Santos continue na mão dos brasileiros, né? O Porto de Santos é nosso, né? E eu acho que estamos tendo que voltar àquela luta que lá na década de 50 foi feita. Você lembra a primeira luta? O petróleo é nosso, né? O Porto de Santos petróleo é nosso. O Porto de Santos é nosso e você tem sido um baluarte, você tem sido um herói nessa luta e a Assembleia vai estar junto com você, eu vou estar junto com você e vou envolver os deputados da Baixada Santista também. Temos que trazer o Caio, temos que trazer o Kenny, temos que trazer o Paulo, né? Trazer todos os deputados da Baixada Santista. E o correto era que o Brasil se unisse contra essa possibilidade de o Porto de Santos ser entregue para o capital estrangeiro vir regular as importações e exportações nossas aqui. Chico, muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço. Quero mandar aqui um grande abraço também para o pessoal da técnica, o Rodrigo, o Taigo, né? Que sem eles esse programa também não acontecia, não, né? Um grande abraço. E, Chico, um grande abraço a você, muito orgulho de ver o teu trabalho, o teu mandato. Eu fiz um comentário num post teu, acho que anteontem, disse um grande homem público, que é o que você é, querido. Um grande abraço. Que agradeço, deputado, sempre a sua visão para o Baixada Santista, sempre nos apoiando a população da Baixada, sobretudo a população de Santos também. E agradecer pela live aqui e, com certeza, deputado, é uma luta que é de todos nós. Pode contar com esse vereador também aqui na Baixada
e que a gente vai estar, com certeza, lutando para que esse porto seja um porto do Brasil, gerador de emprego e distribuição de renda, tá bom? A gente vai ficando por aqui, e agradecer a presença de vocês, que esteve com a gente aqui no DAIO e também nas plataformas digitais. Até sexta-feira que vem, o Porto Cidade, com mais oportunidade. Forte abraço a todos vocês. Tchau. A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.